Nós estamos vivendo num momento de pandemia. O senhor já relatava aqui para mim nos bastidores em relação à dificuldade que se tem hoje, né, quanto por exemplo, o número de pessoas que são alcançadas. No início as lives eram mais fortes, agora já entrou numa rotina que já perdura um ano e isso vem ficando realmente uma situação bastante difícil. Como é que a Igreja Católica está lidando com isso? Veja, a pandemia chegou no momento em que a gente, pelo menos a população mais jovem, tem utilizado muito da tecnologia mediática, o virtual, etc. De certa forma isso ajudou. Só que nós brasileiros, diferente eu acho que de muita parte do mundo, nós gostamos mais do contato. Não é? A gente gosta do abraço, a gente gosta de conversar, de estar junto, enfim. Com as lives no início, lá por março do ano passado, o dia que começou as lives, a participação era até interessante, né? As pessoas se conectavam e com as TVs que pegavam tanto o Facebook, o YouTube, etc. Então, só que o pessoal está cansando. A gente percebe no decorrer desse tempo, que se perdura mais de um ano, né? Foi em março do ano passado, já estamos no meado do ano. Então, as pessoas têm deixado de participar das transmissões das missas quando são pela plataforma virtual. E se a gente vê isso, porque sempre nos indica, né, quantas pessoas estão visualizando, quantas pessoas só passam e dão um tchauzinho, alguma coisa assim, e vai embora. E então, atingir esta grande população está difícil. E quando há uma abertura para ir para a igreja presencialmente, também caiu. Porque existe a questão do medo, né? As pessoas estão com medo de se contaminar, estão com medo. Então, se antes nós tínhamos uma igreja São Cristóvão, que praticamente ficava lotada no domingo, hoje a gente fica com ela praticamente meia. Embora que os decretos governamentais não nos deixem mais encher as igrejas, só tem uma porcentagem que a gente pode colocar dentro das igrejas para poder manter o distanciamento social e toda aquela parte que se faz necessário para evitar o contágio, a disseminação do vírus. Então, mas caiu. As pessoas, como é que se diz, têm procurado, tanto seja virtual ou presencial, a igreja para as missas, que é o culto dominical, uma diminuição significativa. Ô padre, no fim das contas, é possível concluir se a pandemia tem afastado as pessoas de Deus ou se tem aproximado, né, devido à situação que a própria pandemia causa? Vamos entender. Se a gente entende a pandemia como um critério para poder buscar a Deus, as pessoas buscam, e muitos estão fazendo isso, não é? Se a gente entende que a pandemia é um castigo divino, como tem algumas realidades, algumas entidades religiosas têm pregado sobre isso, então se afasta. Porque eu não busco alguém que me castiga, eu busco alguém que me ama, que me quer bem, que me acolhe. Então, o que nós temos na igreja colocado para os fiéis é justamente isso. O que é que podemos aprender a partir dessa nova trajetória que toda a humanidade está passando com a pandemia? E para isso temos que buscar uma força que vai além do humano, porque a gente está numa realidade, tem as brigas políticas internas, aí não chega vacina, os hospitais superlotados, as UTIs que não cabe mais ninguém, aí vem a cultura do medo, vem tudo. A gente tem percebido, por exemplo, inúmeras famílias sendo desfeitas por causa da pandemia. Porque antes não tínhamos a cultura da convivência. Como é que eu posso dizer? Nós passávamos praticamente o dia fora e nos encontrávamos à noite, era o tempo de jantar, conversar um pouquinho e dormir. A gente teve um grande período agora também, de que agora a gente não tem somente um parceiro dentro de casa, né? Agora a gente, de fato, habita a casa, tem que conviver com os problemas mais perto das famílias. Então, isso tem criado crise conjugal, crise parental,
Então essa gama de realidade, o que faz as pessoas irem superando é a busca de Deus. E aí a religião tem um poder importantíssimo nessa situação. Quer dizer, entender a realidade da convivência humana a partir da experiência com o sagrado, com o divino. Então, quando as pessoas chegam para a gente, porque nós padres, a gente não deixou de atender as pessoas. A gente tem atendido as pessoas, em nenhum momento a gente fechou a sacristia da igreja, em nenhum momento a gente fechou o confessionário da igreja. A gente atende. Para vocês entenderem quantos padres já pegaram Covid e já vieram a óbito porque tiveram a experiência mais grave da doença. Porque a gente atende. E por que atende? Porque as pessoas estão mais fragilizadas. Está tendo confissão, por exemplo? Confissão é um ato presencial. Isso, e tem. A gente mantém um distanciamento, não pode ser muito não, porque senão a pessoa tem que gritar os pecados. Mas eu estou lhe perguntando assim, bem hipoteticamente, que eu realmente tenho dúvida, durante o período mais grave da pandemia, em que não era permitido contatos, houve recursos para se fazer confissão, por exemplo, ou elas pararam em algum momento? Não, quando de fato tinha que parar, a gente teve que parar. Mas quando alguém dizia, padre, eu não aguento mais, a gente tem que atender. Entendeu como é? A vida daquela pessoa é mais importante do que a nossa própria vida. Levar aquela pessoa a ter uma vida melhor, e através de uma escuta, seja o que for, e a confissão não pode ser virtual. Eu posso até atender espiritualmente pela plataforma virtual, mas a confissão tem que ser presencial. Alguns sacramentos, eu acredito que é esse o nome na igreja, Sim. certo? Entre eles, o senhor me corrija se não for um sacramento, a questão ou um ato, né, o ato que se faz do corpo presente e que muitos desejam, né, familiares e tudo mais. No caso de uma pessoa que morre de Covid, há vários impedimentos nesse aspecto. Eu lembro que o do Padre Bianco foi feito dentro do carro, na frente da igreja. Mas não são todas as famílias que têm a oportunidade de ter essa parada de um carro perto da igreja. O que é que está sendo feito? O que é que Olha, está ocorrendo? quando nos convida, a gente faz isso até na beira do hospital, pronto, do cemitério. Houve casos Sim. de se fazer? Vou dizer e bem conhecido aqui. Quando o candidato a prefeito faleceu, Fernando Aragão, e a família, que Fernando Aragão era católico, não é? A família dele todinha é evangélica. Então, mas a família me chamou, como tinha lá eu, o pastor, agora foi uma multidão ao redor da gente. Isso é um fato que todo mundo estava ali. Mas já aconteceu de padre, foi de Covid, a gente gostaria, então a gente vai lá, no carro mesmo, a gente dá a bênção, né, faz a oração de exéquias e a pessoa sepulta o seu ente querido. Porque não pode ter velório, não pode ter nada, mas não deixa de ter uma presença da igreja nesse momento muito difícil. E só para corrigindo, eu falei besteira aqui, não é sacramento não, tem nada a ver não. Não. Isso é um rito, é um rito, ato. Isso, é um rito. O senhor já se deparou, nesse período de pandemia, com algumas situações de desespero, de pessoas de fato desesperadas, entendendo que é o fim dos tempos, entendendo que não tem saída, coisas do tipo? Chega para a gente como se fosse... Isso está na Bíblia, que as pessoas pegam partes quebradas da palavra e colocam como se fosse um fato acontecido. Eu vi uma fake news, inclusive agora recentemente, que trazia várias partes da Bíblia, e embora quando você ia na Bíblia e viu o contexto, você vê que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então as pessoas pregam o medo para converter as pessoas. Jesus nunca pregou o medo para converter as pessoas. Ao contrário, Jesus sempre utilizou de estar junto, de pregar o amor, de mostrar até a face de Deus, da misericórdia, para converter as pessoas. Então, as pessoas chegam, padre, é o fim dos tempos, veja que isso está... E a gente tem que sentar com essa pessoa que está extremamente desesperada. Essa pessoa pode entrar numa síndrome de pânico a qualquer momento, pode cair numa depressão a qualquer momento. Então, não cabe à igreja se ausentar neste momento. Então, a gente senta, começa a esclarecer os fatos, e a pessoa, pelo menos naquele momento, sai, como diz, mais aliviada, né? Por quê? Porque ela começou a entender que esse quadro pandêmico que nós estamos passando, em primeiro lugar, não é desígnio de Deus. Não é Deus que quis. Que a gente bota um adágio a Deus, não é? Que é uma tendência humana. A gente colocar sempre
como é que eu posso dizer, a acusação a outra, e não mas essa pandemia, ou esse vírus, tem uma série de realidades que pode estar acontecendo. Nós temos desmatamento, nós temos desequilíbrio ecológico, nós temos a superpopulação, nós temos um monte de coisa que termina respaldando na gente, né? Respaldando em nós. E não é Deus, porque se Deus age no mal, então ele deixa de ser Deus, deixa de ser misericórdia, deixa de ser amor. São João, na primeira carta, vai dizer, Deus é amor. Então, como é que a pessoa ama e mata? Não existe amor e matar. Entendeu? Então, Deus é aquele que cuida, desde Mas sempre o amor para sempre. não faz com que se dê também uma dose de um castigo, por exemplo? Os pais não fazem isso com os filhos? Não. O que é castigo? Você é meu filho, fez algo errado, chamo, converso, até pode dar uma disciplina, mas eu não vou te matar, eu não vou te bater. Mas e a consequência? A consequência do livre-arbítrio, por exemplo? A gente assume. Então não é Deus, nesse caso, é uma consequência. Aí é que está. Porque, vou só dar um exemplo, nesses últimos dias, chegou uma pessoa para mim e fez, eu não gosto de Deus. Mas por que você não gosta de Deus? Porque se Deus quisesse, ele teria já libertado a gente da pandemia, ninguém teria câncer, etc, tudinho. Certo, beleza. Mas você está esquecendo de uma coisa. A questão que Deus, não é que Deus... A pessoa interpretava como se Deus agisse também no mal. Deus não age no mal. Quem escolheu o mal? Somos nós, fomos nós. Nós que escolhemos o mal. O que é que Deus nos deu, Ney? Deus nos deu a razão, o entendimento. Entre toda a criação, somente a raça humana é que sabe o que faz. Então a gente sabe entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Se a gente pegar a analogia do Gênesis, né, Adão e Eva, qual o pecado de Adão e Eva? Ninguém mais acredita que foi a comer a maçã, não é isso. É querer colocar-se justamente no lugar de Deus. Eu sei e conheço entre o certo e o errado, eu sei e conheço entre o bem e o mal. E se eu conheço, então eu não preciso mais de Deus.